Então, está fazendo uma breve explicação do sistema político brasileiro, porque muitas vezes a gente não conhece aquilo que a gente está fazendo. Tudo que nós fazemos tem uma repercussão política, mas muitas vezes nós não conhecemos o sistema. A gente tem um sistema multipartidário, hoje existem 35 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, são cargos executivos presidente, governador, prefeito, legislativo, senador, deputado federal, deputado estadual e vereador, e fundamental, todos são eleitos pelo voto. Não tem ninguém que faça parte desse contexto, que tenha chegado ali nomeado, indicado por alguém. Não, é vontade popular. Tudo isso é feito através do voto. O voto é o papel fundamental da democracia. Não existe democracia sem voto e sem liberdade de expressão. E quais são os principais personagens desse sistema? Os principais são três: o eleitor, os partidos e os políticos. Tem outros órgãos, mas isso aqui é o principal: eleitor, partido e político. E qual deste é o principal personagem desse sistema, desse retrato democrático? É o eleitor. Tudo gira em torno dele, porque quando se materializa a política através da eleição e através dos mandatos, isso se dá por causa do eleitor e em benefício do eleitor. Então, os outros atores, para poder estar participando desse processo, eles passam a tomar medidas e atitudes que possam beneficiar o eleitor. Os atores políticos e partidos vão trabalhar, então, preocupados em atender a demanda do eleitor, que é o principal participante desse processo. Fizemos uma pesquisa recente agora, em que as principais preocupações do eleitor são essas. Na verdade, se eu perguntar aqui para vocês, qual a sua principal preocupação em relação às demandas públicas na sua cidade? Vocês vão citar provavelmente uma dessas aqui: saúde, segurança, água em Caxias, isso é muito crítico, emprego, educação e transportes. Então vejam, o político e os partidos, se eles dependem do eleitor para a sua sobrevivência, para a manutenção dos seus mandatos, eles, na verdade, deveriam focar as suas ações em atender a essas expectativas que vão ou deveriam determinar a decisão de voto do eleitor. Só que a gente então faz uma pergunta: estas são as preocupações do eleitor: saúde, segurança, água, emprego, educação, transporte. Mas o que de fato define o voto do eleitor? Quando o eleitor chega ali na hora da verdade, quando ele vai ouvir aquele barulhinho e votar em alguém, ele vota em alguém pensando em alguém que possa ajudar a melhorar a saúde, a segurança, a água, o emprego, a educação, ou alguém que vai atender às suas necessidades pessoais. Esse é o ponto. E esse é o ponto da crise moral e ética que a gente tem visto na política brasileira. Porque o eleitor tem essas preocupações. Quando fala em política, o eleitor reclama da saúde, reclama da segurança, reclama da educação, mas na hora de definir o voto dele, nem sempre o eleitor escolhe alguém que vai atender essas demandas. Ele acaba, uma parcela da população, escolhendo alguém que atende às suas demandas pessoais. E aí esse sistema se corrompe. Aí é que esse sistema ele sai da sua razão de existir, porque ele deixa de ter a prioridade daquilo que é a preocupação do eleitor para atender muitas vezes, necessidades pessoais desse eleitor. A minha visão do sistema, a gente hoje ouve na rua muita gente reclamando da política, muita gente com raiva da política, mas eu acredito que o sistema é bom. O nosso sistema político ele é muito bom. Nós temos uma democracia muito forte, muito alicerçada, talvez a mais alicerçada da América Latina. O problema é o papel dos atores. O problema é como o eleitor, é como o político e
como partidos se comportam para atender estas expectativas do eleitor, que é a razão desse sistema existir. Mas nós podemos mudar esse quadro. Na verdade, este é o melhor momento para que a gente mude esse quadro. Nós estamos passando por uma devassa da política feita pelo Poder Judiciário. Os jornais têm já há alguns meses tendo como suas principais manchetes ações que visam anunciar operações da Polícia Federal, como Lava Jato, como Zelotes, como a Crônica, como os saqueadores, enfim. Boa parte dos nossos telejornais e das manchetes que nós temos lido hoje em dia tem a ver com ações do Poder Judiciário para combater a corrupção no meio empresarial e político. Por isso, o juiz Sérgio Moro ele tem uma popularidade tão grande como tem hoje, enfim. E é por isso que nós temos sido massacrados todos os dias com situações que venham abordar operações da Polícia Federal, ao invés de estar anunciando coisas positivas na sociedade. Isso quer dizer que a situação está mudando. Essa foto aqui, ela foi muito conhecida na época que ela foi divulgada. No meio dela ali está um empresário, dono da Delta. Ele está ali num restaurante em Paris, rindo, feliz, afinal de contas ele está se confraternizando, mas a situação está mudando. A imagem dele hoje não é mais aquela imagem do guardanapo, é que ali está meio apagadinho. Aqui no canto à esquerda tem um colete da Polícia Federal e esse empresário então de cabeça baixa sendo conduzido a uma delegacia. Nunca na história desse país nós tivemos donos de empreiteira presos, nós tivemos donos de banco indiciados, nós tivemos senador em exercício de mandato sendo preso. Isso é motivo de orgulho? Não, isso é motivo de vergonha. Só que ninguém faz isso sozinho. Existe o nosso digital nesse negócio, porque somos nós que chegamos lá na frente daquela maquininha e escolhemos as pessoas que nós colocamos lá. Por isso, é importante que a gente tenha a seguinte consciência. Tem Lava Jato, tem acrônimo, tem saqueador, tem notícias incríveis e mirabolantes de corrupção no meio político brasileiro. Só que nenhuma ação que o Poder Judiciário está tomando vai ter alguma solução de continuidade se o voto não mudar. Nenhuma ação que o Poder Judiciário está tomando, ele vai ter solução de continuidade, de moralização da política brasileira, se na hora da decisão do voto, esse voto não tiver mais consciência, esse voto não tiver mais qualidade, esse voto não analisar melhor o contexto. E me preocupa muito essa raiva da política atual, esse distanciamento de se acreditar na política, porque esse é o grande problema. Aquilo que fica na nossa cabeça é aquilo que sai nos jornais. Então é uma grande divulgação do lado negativo da política e há divulgação quase nenhuma daquilo que é necessário e das ações que são importantes que são feitas no meio político. A população, ela está desacreditada da política porque ela só recebe notícias de corrupção, ela só recebe notícia de desvio de Polícia Federal, ela não é informada sobre as ações positivas que são feitas em vários locais desse país e por vários deputados e senadores desse país em prol do bem comum. Isto é desinformado da população e aí a população passa a descrer no sistema e isso é um perigo. O sistema é bom, nós é que precisamos nos informar mais, qualificar mais o nosso voto, pesquisar a vida do candidato, investigar se ele merece que a gente chegue lá e decida pelo voto nele ou não. Nós não podemos nos omitir, simplesmente não votar, porque é o que eu mais ouço hoje. Nós não temos o direito de fazer isso. Nós temos que ter o trabalho de pesquisar,
de investigar e nos posicionarmos, porque a posição mais simples é simplesmente não, eu não voto, não, eu não quero, não. Só que toda vez que a gente faz isso, a gente está permitindo que o sistema não mude, porque a gente está deixando de colocar gente boa lá, de renovar o mandato de gente boa, de colocar gente nova boa lá para fazer essa história mudar. E quando nós nos omitimos, eles continuam a prevalecer. Nós precisamos qualificar melhor o nosso voto. Hoje, em Duque de Caxias, 70% da população do município ainda não se decidiram pelo voto para vereador. 70% dos munícipes de Duque de Caxias ainda não decidiram o seu voto para vereador. Isso quer dizer o seguinte: tem alguns candidatos que estão um ano e meio em campanha, e estão trabalhando, enfim. Toda essa gente, até aqui, só conseguiu mobilizar 30% do eleitorado. Existe 70% do eleitorado que ainda não se decidiu e que corre o risco de não se decidir se a nossa voz não se multiplicar em favor de mudança. Nós estamos num momento propício à mudança, porque nós vivemos aquilo que nós chamamos de tempestade perfeita. O que é uma tempestade perfeita? É quando todos os eventos climáticos cooperam para que a maior tempestade possível pode acontecer. Nós estamos vivendo num momento de crise política por causa das denúncias de corrupção e num momento de grave crise econômica, porque nós estamos no pior momento econômico do país e certamente da história do Rio de Janeiro, e todos nós temos sentido isso nas nossas casas. Todos nós conhecemos gente que está perdendo emprego por causa disso. E todos nós estamos vendo a corrupção que está sendo anunciada todo dia nos jornais. Não existe momento melhor para chamar o cidadão à sua responsabilidade de mexer nessa panela do que esse, no momento da crise. O momento da crise é exatamente o momento da oportunidade da mudança. E é por isso que hoje eu me apresento como pré-candidato a vereador em Duque de Caxias. Eu me apresento como alternativa para entrar nesse sistema. Por que eu me apresento como alternativa para isso? Porque se nós só criticarmos, porque se nós só falarmos mal, porque se nós só anularmos nosso voto, a gente não muda essa história e nós somos responsáveis. Vocês que estão aqui, qualificados que são, líderes que estão, nós temos responsabilidade. A nossa omissão e, de repente, a nossa falta de pensamento correto na hora da decisão, ela tem contribuído para que esse sistema seja o que é hoje. Quais são as principais bandeiras da minha candidatura? São essas: educação, segurança, economia e saúde. E aí você pode se assustar: ué, Marcelo, não é só saúde? Não, não é só saúde. Porque a nossa vida, ela é impactada diretamente por causa dessas situações. E a gente precisa estudar cada uma dessas situações e compreender qual é a melhor proposta para que delas possam sair soluções para melhorar a vida do cidadão de Duque de Caxias. Na área da educação, eu tenho uma proposta, eu tenho conversado com muitos professores, de mudar a grade escolar do município. É uma proposta que não é fácil de trabalhar, mas se nós tivermos apoio popular para isso, nós vamos fazer. Qual é o objetivo dessa mudança da grade escolar no município de Duque de Caxias? É incluir uma matéria a partir do segundo ano letivo, alunos de aproximadamente 6, 7 anos de idade, que trate sobre o estudo da cidadania. Aí você vai olhar para mim e falar: Marcelo, você está maluco? Você quer ensinar cidadania para uma criança de 6, de 7 anos? Quero, sabe por quê? Porque com 12 já era, com 13 já foi, com 11 já não tem mais jeito. Ou a gente investe na educação infantil, que é mais barato, inclusive, ou a gente continua perdendo os nossos filhos. Ou a gente continua perdendo as nossas crianças. E, em consequência disso, perdemos nossos adolescentes, perdemos nossos jovens e perdemos a nossa capacidade de produção. A gente tem que chegar aqui, na educação infantil, melhorar a qualidade da educação infantil, trabalhar a cidadania. Para que trabalhar a cidadania? É simples. Alguém aqui já teve filho com 6, 7 anos de idade. Por mais que esteja mais velho hoje,
Nossos filhos assistem jornal com a gente? Nossos filhos acessam a internet? Eles veem as manchetes? É papel dos pais, e deve ser papel também na escola, de aproveitar essas manchetes, essas informações, e começar desde cedo, incutir na mente das nossas crianças o que é o comportamento correto. Isto é certo, isto não é. A aula de cidadania, ela vai ensinar a criança a não se conformar a viver com o lixo. O lixo, ele derruba a capacidade do homem em exigir direito, igualdade, ele diminui a percepção de direito da pessoa. Quem vive cercado pelo lixo, vive em uma condição um pouco inferior ou muito inferior de grau de exigência, de civilidade, de cidadania. Nós precisamos ensinar nossas crianças a não se conformar a conviver com lixo, porque não é o prefeito, não é o governador, não é o presidente da Conurb que joga sofá na esquina, que joga entulho em qualquer lugar, que joga pneu no rio. Quem faz isso somos nós, é a população. E nós ainda exigimos que o governo dê conta de limpar essa porcaria toda que nós fazemos. Nós precisamos educar as nossas crianças a não se conformar com o lixo, a entender melhor aquilo que é certo e errado. E muitos pais desistiram de educar seus filhos, porque muitas vezes não tem condições de educá-los. Mas a escola pode fazer isso. Porque nós temos muitos professores, mas muitos professores que amam o que fazem e que têm um desejo enorme de ser instrumentos de melhoria da vida das nossas crianças. No dia 16 de julho, saiu uma reportagem no Globo, o título dela é esse aqui, ó. O futuro depende de investimentos na educação infantil. É o investimento mais barato e o mais proveitoso que se pode fazer. Educadores e especialistas de vários países do mundo fizeram um estudo e descobriram isso, que a educação infantil de qualidade, ela pode muito aumentar a qualidade de vida de um município, de um país. Vejam só esses indicadores. Cada dólar investido na educação, ele estima-se que repercute em economia 16,4 dólares em investimento com segurança, com saúde e com criminalidade. Cada real investido em educação infantil repercute em 16 reais investido depois em saúde, em segurança. Vejam, é um investimento barato e é um investimento que multiplica a economia nos recursos escassos dos nossos governos. Não existe investimento melhor do que esse. Esse gráfico aqui, eu não quero atenção no gráfico, apenas para a legenda dele. Gráfico mostra a necessidade urgente de melhorar a educação das crianças desde cedo. E esse estudo foi feito pela Universidade de Harvard. Vejam, é preciso melhorar a educação infantil. Quando nós fizermos isso, nós iremos ganhar muito em qualidade de vida das próximas gerações. E muitas vezes a política nos leva a pensar só no amanhã, só no próximo mandato. Sabe por quê? Investir em educação infantil não vai revestir em volta daqui a 4 anos, mas ela vai revestir em princípios e em gerações melhores. Só que, para eu deixar de ter a preocupação com os meus próximos 4 anos de mandato, é preciso ter uma sociedade que entenda que o meu papel enquanto vereador é melhorar as condições de vida da cidade e não apenas me preocupar apenas com a próxima eleição. Eu já vi muita gente boa, muita gente séria, muita gente que trabalhou o mandato inteiro em prol da população perder a eleição, porque a população não reconheceu o seu trabalho. A população preferiu atender alguma necessidade rasa, barata e pessoal na hora de decidir o voto, do que decidir por alguém que legislou, por alguém que executou, por alguém que trabalhou pelo bem da sociedade. Investimento em segurança. A educação é o melhor investimento para melhorar a condição de segurança da sociedade. E é o mais barato. Todas as ações de segurança dos nossos governos, elas são reativas. A política de segurança, ela é reativa. O que é isso? Ela reage à maior crise que estiver acontecendo.
Se tem uma crise numa penitenciária, a política vai lá resolver. Se tem um morro que está sendo invadido, a política de segurança vai lá atender. Nós sempre reagimos. Se tem um foco de criminalidade em um determinado lugar, a polícia vai lá. É sempre reação. Aonde a imprensa vai, a política de segurança vai reagir, mas nós precisamos agir com investimento em educação. E me desculpem o que eu vou dizer agora, eu acho que aqui eu não vou ter reação contrária a isso, mas deve ter muita reação contrária a essa fala, porque não é admissível que ninguém dê a cara para falar contra o consumo da droga. Porque não existe violência sem quem financie ela. Tem que ter alguém que pague o R15, tem que ter alguém que pague a munição, tem que ter alguém que financie o tráfico, minha gente. Não é possível. As nossas comunidades, elas são dominadas pelo tráfico porque alguém financia isso. E quem consome é sócio desse negócio, me desculpe. Eu não sou aqui preconceituoso contra a droga. Não tenho nenhum tipo de preconceito contra o homossexual, contra a droga, contra outras religiões. Quem me conhece sabe disso. Eu não estou propondo aqui criminalizar o consumo, não. Porque quem consome, via de regra, não é criminoso. Mas ele precisa entender que ao consumir, ele participa desse negócio. Esse negócio está sendo feito com o dinheiro dele. Essa violência toda que nos assusta, que nos amedronta, que a gente vê todo dia, que somos vítimas dela, ela existe por causa do dinheiro de quem consome. E se numa empresa, quem paga é quem manda, quem consome é quem dá as ordens nesse negócio. Me desculpem, eu não sei por que a sociedade não se levanta para falar isso. Não existiríamos o nível de violência que nós tivéssemos hoje se nós não fôssemos uma sociedade tão devassa no consumo da droga e no financiamento. A sociedade que consome droga, ela financia a violência. E eu não estou falando aqui para prender o consumidor, mas o consumidor, na hora de mexer a sua carteira e pagar o cigarrinho de maconha, ele tem que entender que ele é corresponsável, ele é solidário. Quem consome é solidário com a situação de criminalidade que nós vivemos no nosso Estado. E alguma voz tem que se levantar para falar isso. Não é possível que ninguém se levante, que o jornal não se levante. É porque eles consomem também. Então eles têm que entender, nossos atores, nossos jornalistas, aquele pessoal VIP lá da Zona Sul, que vai para o Facebook criticar a polícia, mas que compra cigarro de maconha. Hipocrisia! Como é que alguém que consome droga vai criticar a segurança no Estado do Rio de Janeiro, se ele que paga esse negócio? O dinheiro de quem consome é sujo de sangue. E alguém tem que se posicionar em prol disso. Nós precisamos trabalhar nossas crianças para livrá-las desses laços. Muitas famílias, por medo, porque estão ali sob um poder paralelo, não conseguem evitar, peguem seus filhos para o tráfico, porque não conseguem impedir que ele entre dentro de suas casas. Muito provavelmente nós conhecemos gente que perdeu seus filhos para o tráfico por causa da tentação do poder econômico, porque consegue através do tráfico ir a um baile, comprar uma roupinha, comprar um cordão, e quem é que financia esse negócio? Se não tiver o dinheiro do consumo, o tráfico será fortemente enfraquecido. Não existe ação de polícia que seja mais capaz de diminuir o crime organizado dentro da nossa sociedade do que a ação de se diminuir o consumo da droga. E nós vamos levantar essa bandeira. Alguém tem que falar, não é possível. E nós vamos falar isso sem medo, porque nós precisamos compreender que para ter poder do tráfico tem que ter poder do dinheiro. E o poder do dinheiro vem de quem consome. Economia. Nós precisamos melhorar o resultado operacional das nossas empresas. Como é que nós podemos fazer isso? Eu me formei em 2 faculdades pela Unigran Rio. Eu fiz uma pós-graduação pela Fundação Getúlio Vargas. Fiz uma outra pós-graduação pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Eu tenho a contribuir com uma empresa para melhorar o resultado operacional dela. Está aqui o Wallace, secretário lá da FGV no Rio, que foi um grande parceiro durante a minha trajetória lá. Nós temos uma infinidade de alunos, gente cheia de ideia, gente boa, que na hora de fazer um trabalho de conclusão de curso, o que eles fazem? Eles simulam uma empresa, eles simulam uma situação, enquanto a gente tem um monte de comerciário,
de indústria, de empresários que poderiam, ao invés de estar recebendo uma simulação, ao invés de estar fazendo uma simulação, poderiam estar dentro da empresa, ajudando o comerciário, ajudando o empresário, ajudando o industrial a melhorar a sua renda, a ter mais otimização. Eu sei a diferença que faz o estudo na hora de melhorar o resultado de uma empresa. Eu fui gestor de uma empresa por mais de 20 anos. Eu sei a diferença que isso faz. Muitas vezes você tem boa vontade, você tem até ideias para ter um comércio, mas você não tem a técnica. Nós precisamos colocar os nossos estudantes, nós precisamos colocar os nossos alunos, essa gente cheia de gás, essa gente cheia de vontade, dentro das nossas empresas, em convênio com o SESI, com o SESC, com o FINJAN. Para quê? Para que a gente possa dar a oportunidade de melhorar a condição de vida das nossas empresas. Porque prestem bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Existem municípios de excelência no nosso país. Existem municípios onde tudo funciona, mas esses municípios têm uma fortíssima atividade econômica. Sem economia forte, a gente pode até ter boa vontade, mas a gente não consegue fazer com que o município seja bem sucedido. Nós precisamos ter uma economia forte. E, infelizmente, Caxias, há uns anos atrás, quando nós tínhamos uma das maiores rendas do país, nós ficamos para trás. Porque nós perdemos a oportunidade de lá pelos anos 80, 90, nós perdemos a oportunidade de reverter esse poder econômico em benefício da população. Nós poderíamos hoje ser como uma cidade do interior de São Paulo, ser uma cidade mais forte. Vejam, Caxias é uma cidade organizada, é uma cidade forte. Se você olhar os seus vizinhos, se você estudar a situação dos nossos vizinhos, a coisa é feia, a coisa é crítica. Caxias é uma cidade estruturada, organizada, mas a gente podia, eu lamento muito isso, a gente podia ser uma cidade como as cidades fortes do interior de São Paulo. E infelizmente não fomos, porque faltou poder de decisão mais adequado na hora de investir nas coisas corretas, quando Caxias podia fazer isso. Em último, um investimento em saúde. E aí eu vou falar de algo em que eu trabalho há mais de 20 anos, que convivo com meus conselheiros, queridos conselheiros de saúde que estão aqui há mais de 10 anos. E não existe nenhuma proposta mirabolante, extraordinária para se melhorar a saúde no município. Muito pelo contrário. A saúde adequada, ela se faz com ações simples que melhoram a saúde. Saúde depende de estrutura física adequada, depende de profissionais de saúde adequados e depende de insumos. Não pode faltar insumo. Tem que ter despiono, tem que ter agulha, tem que ter soro, tem que ser seringa. Existem, sim, ações de inteligência planejadas naquilo que a sociedade precisa mais, com aquilo que é a característica epidemiológica de uma determinada região. Isso vai gerar ações de inteligência. Mas para fazer uma saúde adequada, a gente tem que fazer o básico adequado, gente. A gente tem que ter boas instalações, não tem que ter instalação luxuosa, não. Sabe por que não tem que ter instalação luxuosa? Porque é impossível atender tanta gente com tão poucos recursos. O SUS é universal. Isso quer dizer o seguinte: quando o Luciano Huck cair de um avião monomotor, o primeiro lugar que ele vai ser levado é para onde? Hospital público. Quando uma pessoa desempregada que passar mal na sua casa e chamar SAMU e ela for a necessidade de um hospital, para qual hospital ela vai ser levada? Sabe o que vai determinar se a prioridade, ou pelo menos o que deveria determinar, se a prioridade do atendimento é do Luciano Huck ou se é do desempregado? É o quadro que o indivíduo estiver. Isso quer dizer que aquele para quem que precisa mais do sistema, que é o desempregado, se o quadro de saúde dele não for tão crítico como o quadro de saúde do Luciano Huck, o Luciano Huck vai ser atendido antes dele. Por quê? Porque o SUS é universal. E é quase impossível atender tanta gente com luxo. O investimento em saúde tem que ser um investimento simples. Tem que se fazer ações simples. Para quê? Para que essas ações simples, elas atendam mais gente. Para
para que ela dê conta de atender mais pessoas. Não existe nada mais importante em saúde do que se investir em atenção básica, em clínicas da família. E graças a Deus a gente está evoluindo nisso em Caxias. Caxias, nesses últimos 4 anos, dobrou a quantidade de pessoas cobertas nessa área. Nós passamos da faixa dos 20%, que é vergonhoso, por uma faixa de 40%. Precisamos aumentar isso, precisamos chegar a pelo menos 70%, mas veja, em 4 anos nós já dobramos. E é perceptível a melhora no quadro de saúde com isso. O melhor investimento em saúde é na atenção básica. É fortalecer o vínculo entre quem cuida e quem é cuidado. O paciente tem que ser chamado pelo nome. Quem cuida tem que se envolver. Não pode ser aquele negócio de cabeça... Não pode. Os profissionais da atenção básica de saúde, eles têm que conhecer as pessoas a quem ele vai visitar, a quem ele vai cadastrar. Ele tem que fornecer informações adequadas para o gestor, para que ele possa planejar correto aquilo que aquela população precisa. Os maiores investimentos que podem ser feitos na área de saúde são os mais simples. É na atenção básica. A gente tem um projeto Não Volte. O que é esse projeto Não Volte? Uma pessoa, quando entra na emergência pública, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, se for por uma indicação cardiológica, em 6 meses, 50% das pessoas que tiveram alta com vida vão reinternar. É muita coisa. Se 100 pessoas internaram por uma demanda cardiológica em uma emergência pública, daqui a 6 meses, metade delas vai voltar, porque não cuidou adequadamente da saúde. Principalmente os homens que não gostam de cuidar de saúde, a gente tem que aproveitar esse momento da fragilidade. Quando a gente sai do hospital, eu já saí de um hospital. Quando a gente sai do hospital, a gente sai muito frágil, a gente sai assustado. Esse é o momento de chegar e vem cá, vamos acertar tua conduta, vamos agendar tua consulta, vamos dar prioridade para esse cara, para ele não voltar. Porque o custo de uma consulta, de um exame, de um medicamento em casa, é muito mais barato do que o custo de uma internação, sem contar com aquilo que ele deixa de produzir para a família dele e para a sociedade, quando ele deixa de trabalhar por causa de uma doença. Investimento em saúde é investimento simples. Tem que se fazer coisas simples. O maior investimento em saúde são os investimentos mais simples e não permitir que nada falte. É preciso coragem para mudar. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos enfrentar o poder econômico na política. Nós aqui, esse público de qualidade que está aqui, precisa multiplicar esta mensagem e não se omitir. Nós precisamos não nos omitir. Nós temos participação nesse negócio. E a participação de criticar é a participação mais simples que a gente tem. Nós temos que participar para mudar. Nós precisamos qualificar o nosso voto. Nosso voto vale muito. Para ter o nosso voto, tem que merecer mais. A gente tem que pesquisar a vida do sujeito. A gente tem que saber se é isso mesmo que a gente quer. O nosso voto tem que ser decidido por quem? Por quem tem condições para legislar, para planejar, para fiscalizar as ações do governo. É isso, é a ficha do candidato, é a qualidade dele, é o poder que ele tem de mudar, de transformar a sociedade. É isso que tem que ser decisivo na hora do voto. Não é se o cara ajuda ou se ele não ajuda, se ele é bonzinho ou se ele é mauzinho. Ele tem que ser capaz. O político ele tem que ser capaz de legislar, de executar, de planejar e de fiscalizar as ações do governo. É por isso que eu estou me apresentando aqui. Eu tenho um currículo para apresentar. Quando eu olho as necessidades do eleitor, eu entendo que eu tenho condições de trabalhar para ir de encontro a essa necessidade. E vou dizer mais para vocês. Eu queria que um professor, uma professora de educação infantil, que amasse muito o que faz, que se apresentasse para a sociedade também, para que pudesse concorrer ao mandato de vereador, que um médico, um diretor de unidade pública de saúde, um cara que é apaixonado do que ele faz, um cara que representa esse segmento, que também se apresentasse. Eu queria que uma mãe
uma mãe de uma criança, de uma escola pública, que entende aquilo que essas crianças precisam, que amam o que fazem, que tem direção de caráter, retidão de caráter. Eu queria que uma mãe se apresentasse para concorrer. Eu queria que um conselheiro de saúde, um representante dos usuários, que entendem todo dia aquilo que o povo precisa nas ruas, aquilo que é melhor fazer para as ações de saúde. Eu queria que um representante dos usuários do Conselho de Saúde se apresentassem para concorrer. E é por isso que nós precisamos dar a cara. Porque se não houver opção, nós não teremos como mudar a política. Se nós não apresentarmos gente que tenha condições e capacidade de fazer aquilo que é devido na política, nós vamos continuar no mais do mesmo e não vai adiantar ficar elogiando o Sérgio Moro pelos cantos, não. Você gosta do Sérgio Moro? Então vai votar. Você gosta do que está sendo feito no Brasil hoje? Então escolha um candidato, que seja alguém sério, que seja alguém competente, que seja alguém que mereça o seu voto, honre o seu voto, dignifique o seu voto, multiplique essa mensagem, envergonhe uma pessoa que troca o seu voto por qualquer valor na rua, porque essas pessoas são que fazem a porcaria da política que a gente está hoje. A culpa não é do político, a culpa é nossa. Primeiro, porque a gente tem que se posicionar. Segundo, porque a gente tem que fazer um esforço, a gente tem que estudar. E terceiro, porque a gente tem que dar a cara. Eu tenho um amigo, professor da Unigran Rio, quando recebeu o convite para esse evento, ele falou: "Ei, Marcelo, tá ficando famoso." Eu falei: "Não, cara, eu não estou ficando famoso, não. Eu estou me expondo. Eu estou dando a minha cara para bater. Eu tenho um bom emprego, amo o que faço, podia ficar lá no meu cantinho, numa boa. Ao passar para me apresentar para esse projeto, eu estou me expondo. E não é fácil se expor, porque quando você se expõe, você recebe elogios, mas também recebe críticas. Esta eleição vai ser a eleição do convencimento. Nós precisamos convencer as pessoas a ir votar. Eu queria agradecer a vocês pela vinda aqui. Eu desejo ser alguém que de fato represente você na Câmara dos Vereadores do Duque de Caxias e principalmente que em tudo eu possa estar no centro da vontade de Deus. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado e entendam uma coisa: nós precisamos nos posicionar. Se nós não nos posicionarmos, esse cenário não muda. É por isso que eu faço parte desse projeto. Eu queria agradecer a vocês pela vinda. Eu conheço o Marcelo há muito tempo. É um rapaz sério, temente a Deus. E hoje, ouvindo o pastor, o reverendo Paulo de Tarso, só complementa essa verdade. Marcelo, viemos aqui desejar aí uma boa caminhada, cheia de luz, de vitória. Pode contar com esse grupo de políticos aqui. A gente não tem dúvida nenhuma, né, que a qualificação do Marcelo, que o Marcelo está totalmente preparado, né, para representar a população de Duque de Caxias, a todos nós na Câmara de Vereadores. Ô Marcelo, eu queria externar a minha felicidade nessa palestra. Eu acho que incentivar o homem a pensar coletivamente é determinante para melhorar a vida dos homens. E queria externar um pouco, não só do apoio a essa forma que você colocou aqui, mas de motivar as pessoas a pensarem coletivamente. Porque se a pessoa não pensar no próximo, a gente não melhora o mundo, não. Parabenizar o Conselho de Saúde que está presente. Eu vi ali se manifestando nessa reunião do altamente preparado para legislar pela nossa cidade, Marcelo do Sazzi. Eu vou iniciar, Marcelo, dizendo que você não precisa ser vereador. A cidade é que precisa de você, vereador.